todo seu. Deixa só ela ligar ali pra gente gravar pra Solange poder depois de você. Eu nem sei. Só não sabe ligar. Oi, oi. Aí é outro departamento. Não aperte nada. Oi. Ai, gente, eu vou sem mesmo. Ligou. Então tá. Boa noite. Boa noite. Muito bem. Vou falar que os... Ó, foi. Que os encarnados não falaram, mas falaram, né? Então tá bom. Deixa eu... Tá bom. Eita. Você baixa. Entendeu? Tá gravando aí? Sim. Conseguiu? Deu. E eu tô passando aqui espalhando assim. Regina. Apoio técnico. Não tem problema, não. No desapoio técnico. Desapoio técnico. Defeitos especiais. Então tá bom. Então, vamos lá, novamente. Nós vamos falar da lei do amor. Então, qual que é a primeira coisa que vem na mente de vocês quando a gente pensa em amor? Pode falar. Mãe. Mãe. Oi, mãe. Filhos. Filhos. Animais. Animais, sem dúvida. Deus. Muito bem. Deus. Então, cada um de nós, a gente tem uma pessoa específica, um sentimento específico, até um objeto específico, e que a gente sente amor, né? Que a gente sente aquela coisa positiva, que a gente sente aquela coisa que vem de dentro. Então, o amor, ele não é somente por pessoas, por animais, ele é muito mais do que tudo isso. Então, agora, todo mundo tem os 2 coraçõezinhos de papel? Quem? Érica. Quem tá sendo? Tá... Eu. Quem tá sendo? Ele concedeu o dedo. Então, ó. Então, ele vai terminar. Os coraçõezinhos. Por último. Não tem problema, não. Então, com esses coraçõezinhos, cada um tem 2, certo? Então, vamos esperar distribuir certinho. Todo mundo tem? Tem alguém que não tem ainda? 2 lápis, né? Hoje o técnico tá... Mas tá tudo certo. Aqui. Não tem aqui. Você não tem? Foi o Nivaldo. Não tem coraçãozinho? Já vai receber ali. Pronto. O Nivaldo não tem coração. Eu também não. O Nivaldo não tem coração. Ó, tem sim, coitado. Tem coraçãozinho. Não tá falando que tá sem coração? Não tem coração. Muito bem. Tudo bem. Então, pode sentar, que a gente precisa sentar. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer nesse momento? No primeiro coraçãozinho, eu quero que vocês escrevam o que é que vem à mente. O sentimento, palavra, uma frase. Do que o amor significa para vocês. Ou até do que vocês gostariam que o amor significasse na vida de vocês. Então, escreve nesse papelzinho. Se vocês quiserem fechar o olho por uns 5 segundos, visualizar o que é e escrever nesse pedacinho de papel. O que é o amor? O que significa o amor. Ou o que você gostaria. Se você acha que está faltando alguma coisinha, que seja aquilo que vocês possam escrever. Se vocês quiserem fechar os olhos um pouquinho e escrever. Muito bem. Então, para o segundo, o que a gente vai fazer agora, a gente vai fechar os olhos. A gente vai imaginar
Jesus na nossa frente, com todo o amor, com todo o carinho que ele tem por nós. Ele vai nos dar um abraço e vai passar uma mensagem. Pode ser uma palavra, uma frase, o que vocês sentirem. E o que vocês sentirem, escrevam nesse papel. No outro coração. No outro coração. Tá, então, fechem os olhos. Então, quando eu falar, pode escrever. Vamos lá. Então, quem já sentir, pode escrever a mensagem que Jesus está deixando para cada um. Jesus entrou o seu amor. Também. Então, quando a gente pensa assim, qual que é a definição do amor? Quando a gente pensa, qual que é a definição do amor em relação ao nosso dicionário de português, por exemplo? Então, ele fala que o amor é um sentimento que faz com que a gente queira o bem do próximo, né? Que a gente tenha uma afeição profunda por alguém ou algo, que, né, que a gente pode considerar, então, aí talvez até o amor homem-mulher. Intensa inclinação de caráter afetivo, simpatia e amizade, zelo e cuidado. Então, quando a gente pensa, o que o mundo põe pra gente, que é o amor? É o desejo intenso do bem ao próximo. E também aquela coisa de querer cuidar, abraçar, ter nos braços, intensamente. E quando a gente pensa, o que Deus passou pra gente, o que é o amor? Então, não foi nem em palavras, mas sim por ações e sim por um presente. Então, Deus nos deu Jesus, que veio até a Terra para ajudar com que a gente pudesse ver o que é o amor. Que a gente entendesse o que é amar alguém que você nem conhece. Que você nem sabe, que muitas vezes está fazendo mal a você. Então, o que é isso de você conseguir, do fundo do seu coração, olhar para alguém e falar, eu te amo. Eu estou aqui para desejar o bem a você. Então, é isso que é o fundo do amor que Jesus veio trazer para a gente. Né? Eu amo, eu estou aqui e vou sempre estar por vocês. Então, no Palavras de Vida Eterna, do Emmanuel, ele menciona, está no capítulo 4, página 21, que o título é O Amor Perfeito Lança Fora o Temor. Então, é necessário rendamos culto ao perfeito amor, que tudo ilumina e a todos se estende sem distinção. O amor, então, ele tem a capacidade de tirar a gente daquele escuro, daquilo quando a gente não consegue mais ter forças, quando a gente não consegue mais enxergar o que está à nossa frente. O amor tem a capacidade de levantar a gente e fazer com que a gente caminhe uma vez mais. Então, não é só o amor aqui, viu, Regina, mãe, pai, é também o amor pelo o meu dia, o meu caminhar, o meu trabalho, o meu amigo, o meu trabalho no bem. Então, tem tantas maneiras em que a gente pode amar, a gente tem que conseguir enxergar. E quando a gente enxerga, o temor vai embora. Então, o que é esse amor perfeito? O que vocês acham que é o amor perfeito? Pelo amor de Deus. O que é o amor, então, o amor de Deus? O que o amor de Deus significa? É amor profissional. Que nos preenche por inteiro. Preenche a gente por inteiro. Então, o perfeito amor compreende que o Pai Celeste traçou caminhos específicos para cada um. Né? E cada um tem o seu caminhar e a sua evolução. A felicidade não é a mesma para todos. Cada um tem o seu caminho diferente para alcançar a felicidade. E que a gente precisa entender, ajudar, abençoar e sustentar cada coração necessitado, cada coração próximo a nós e também não próximo a nós, que está sempre na luta junto conosco. Então, é indispensável que a gente saiba amar, com abnegação e ternura, com muita esperança, sem se cansar e manter o serviço do bem, incessante, buscando a vitória do bem. E sempre nisso a gente vai estar, do mesmo jeito que a gente está amando, a gente vai ser amado. Então a gente vai receber e vai sentir esse amor e essa força divina cada vez mais.
quanto mais a gente se abre para o amor, mais coisas positivas, a gente vai deixar de enxergar as coisas que não são boas. Então, mais próximo de Deus a gente vai estar. Então, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, a gente está caminhando, a gente está aqui, né, com os passinhos de bebê. Então, Deus, Ele não enxerga a cor, Ele não enxerga raça, Ele não enxerga idade, Ele não enxerga sexo, Ele não enxerga nada. Ele só enxerga o amor. E é isso que a gente tem que entender, que a gente tem que caminhar. A gente tem que entender que nós estamos aqui, todos estão aqui, juntos, como irmãos, na mesma caminhada. Cada um tem seu sofrimento, cada um tem sua dificuldade. E quando a gente conseguir entender isso, que do mesmo modo que eu estou sofrendo, a Érica está sofrendo por um outro motivo, a Rê está sofrendo por outro motivo, todo mundo tem aquela, meu Deus, dai-me forças, meu Deus, eu preciso de amor na minha vida. Então, mesmo que a gente seja extremamente diferente, nisso, nós somos todos iguais. Então, Deus, dentro da sua grandiosidade, nos mandou Jesus para que a gente pudesse enxergar isso. Então, Ele veio resgatar a gente através do amor. Então, não, o amor não é somente homem e mulher, não é somente, vou te dar os conselhos que eu acho que você tem que ouvir, ou que eu vejo que o seu caminho vai ser perfeito através desses passos. É também entregar o ser amado, o animalzinho amado, o trabalho nas mãos de Deus e ter certeza que Deus sabe o que é melhor para cada um. Isso também é amor. Amar é confiar em Deus, que Deus sabe o melhor para cada um. Então, Deus, dentro da sua infinita bondade, seu infinito amor, nos trouxe uma ferramenta muito específica para que a gente aprenda a amar. E muito, muito difícil às vezes. E essa ferramenta, ela é perdoar. Porque quando a gente perdoa, a gente ajuda não só a nós mesmos, mas ao nosso irmão a se curar. O amor, ele tem o poder de curar o nosso espírito. Curar o nosso espírito, curar o nosso corpo físico. Esse é o poder do perdão. E ele está totalmente de mãos dadas com o amor. Então, quer exemplo maior do que Jesus, que lá, quando estava nos seus últimos momentos de sofrimento, olhou para o céu e falou, Deus, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, no momento que ele estava ali, sofrendo com dor, ele olhou e falou, meu Deus, perdoa, porque eu amo eles o suficiente para entender que eles não sabem o que está acontecendo, eles não sabem o peso do que está sendo feito. E é dessa forma que a gente tem que olhar para o outro, quando o outro faz alguma coisa que não é boa para a gente. Porque muitas vezes a gente nem sabe como a gente está afetando o próximo, a gente não sabe o íntimo de cada um. Então, muitas vezes, nós mesmos somos aqueles que precisam de perdão. Aqueles que, quantas vezes que a gente não deita na cama e fala, meu Deus, como é que eu faço isso voltar atrás? Como é que eu faço com que isso pare, que aquela pessoa pare de se sentir tão magoada no meu caminho? Ou quando ela me vê, sente, sabe, aquela coisa assim, aquele sentimento estranho, como é que a gente faz para isso acabar? Então, muitas vezes, a gente tem que tentar colocar aquilo na nossa mente de, eu também preciso perdoar. Eu também preciso entender que meu irmão está sofrendo do mesmo jeito que eu. Então, a partir do momento que a gente conseguir entender que todos estamos na mesma caminhada, aí sim eu já consegui enxergar o que é o verdadeiro amor. Então, perdoar. Né? Então, como no Sermão da Montanha, quando Jesus estava nos ensinando a rezar o Pai Nosso, Deus ajudar-nos que nós perdoemos, que Ele perdoe as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido ou os nossos devedores, certo? Tem as duas versões aí que a gente chega a rezar. Então, tá aí a receita, certo? É o nosso começo, é o nosso primeiro passo para amar aqueles aos quais a gente tem dificuldade. Aqueles que a gente às vezes passa, ai meu Deus, eu não quero ver aquela pessoa. Não, a gente tem que perdoar, porque a gente não sabe, a gente não entende. E quando a gente perdoa, a gente está dando o primeiro comprimidinho para ajudar aquela pessoa a se curar, a caminhar no caminho do bem. E é o caminho do verdadeiro amor. Então, o interessante também é que a gente tem que aprender a perdoar de todo o coração, não só da boca para fora. Que muitas vezes a gente senta com a pessoa e fala, não, já passou. Não, não tô mais grave que você não, já passou. Não se preocupa não. Mas aí lá dentro tem aquela magoazinha ali.
que não sai, que tá ali, eu não consigo, não quero mais saber de você. Não quero, eu perdoo, mas não quero mais ver na minha frente. Então, não é o verdadeiro perdão. E é somente o verdadeiro perdão que ajuda na caminhada. Então, primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, o próximo como a ti mesmo. Então, como que a gente vai fazer o primeiro sem conseguir fazer o segundo? Como é que a gente vai amar a Deus se a gente não ama os seus filhos? A gente quer pedir perdão à pessoa, a pessoa não quer de jeito nenhum. Sim, porque cada um está no seu passo evolutivo. Então, muitas vezes, a pessoa não consegue ainda entender. E quando perdoa, como você diz. Perdoa, e depois vai apronta. E o que a gente tem que fazer nesses casos, então? Eu me afastei. Orar pela pessoa. Eu me afastei. Pedir que Deus ajude a pessoa a enxergar o caminho real. Porque muitas vezes é melhor pra gente olhar aquela pessoa como alguém que precisa de ajuda do que desejar o que não é bom. Não, eu não desejo mal a ela, não. Só que eu também não me afastei. Totalmente. Entende? Mas quanto mais... Então, o nosso caminho aí é qual? Desejar o bem. Evitar qualquer tipo de coisa não positiva e desejar o bem. Para ela, não. Sim, muito bem. Então, a gente vem para aquele outro lado, né? Mas eu que tenho que amar meus inimigos? Como é que eu vou amar aquela pessoa, né? A chefe que fica no seu pé? Ou aquele ex-namorado que fez você passar? É difícil, certo? Então, Lucas disse, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que o amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Então, é um pouco assim, né? Nossa, pesado, não é? De pensar assim, aqueles que estão desejando tudo que não é bom para você. Aí você toma ter pesadelo com a pessoa, porque quando vai orar para ela... Então, difícil. é complicado, É mas é o caminho que a O gente tem perdão é a que coisa mais difícil do mundo você fazer por você. Sim, mas é o nosso caminho para a gente conseguir achar o amor de Deus. Então, o amar, tem até então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amar os nossos inimigos, explica. Foi até no momento, eu li essa passagem no momento que eu precisava, assim, meu Deus, o que eu faço? E aí veio, eu falei assim, mas como é que eu vou amar alguém, orar por alguém que me fez tão mal, que me faz me sentir tão, né, não positivo? Então, o que a gente tem que pensar é que o amor não é eu chegar que nem eu amo a minha mãe, que nem eu amo a Adri, a Érica, a Fernanda, sabe? Não é aquilo, a gente tem que respeitar o sentimento do próximo, respeitar o momento do próximo, não desejar o mal, desejar somente o bem, não se impor ao momento em que você possam se reconciliar, sabe? Não desejar vingança, não desejar nada que não seja positivo. Então, quando a gente faz isso, a gente já está amando o próximo. Porque a gente está evitando com que nossos pensamentos, nossos sentimentos atrapalhem a caminhada dele. Só da gente já não estar desejando mal, a gente já está fazendo bem. E muitas vezes a gente não entende isso. A gente acha que tem que ir lá sentar e se fazer desconfortável para mostrar para o outro, ou pensar que Deus está achando que a gente ama o próximo. E na verdade, quando você não está fazendo mal para ele, você já está amando ele. Então é importante a gente fazer essa diferenciação, que muitas vezes a gente acaba deixando de se amar, né? Colocando numa situação que te faz mal por causa dessa dúvida que fica na nossa mente de não, eu tenho que amar meu inimigo. E na verdade é desejar o bem, evitar qualquer tipo de vingança e fazer com que ele se sinta bem na sua presença. Então, acho que muita gente ouve essa passagem da Bíblia que ou é de filme de romance, ou de casamento, a gente ouve muito. Então, eu acho lindo, que é do Coríntios 1, capítulo 13, versículo 4 ao 7. O amor é paciente, o amor é bondoso. Ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Ele não maltrata, não procura interesses, não se ira facilmente, nem guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, é isso. É isso que a gente tem que pensar. Porque se a gente conseguir imaginar que a gente tem que ter paciência com o nosso próximo, a gente tem que saber que todo mundo tem suas dificuldades do mesmo jeito que a gente tem. Que a gente tem que ser bom com o próximo. Se a pessoa precisa de uma palavra amiga, ou deixa ela falar, ouve. Não sei o quê, 5 minutos, 10 minutos, às vezes 1 hora, dependendo da pessoa, mas o que é 1 hora dentro de uma semana? Então, se a gente conseguir
ler isso e sentir dentro do nosso coração já é um presente gigantesco que a gente está ganhando para nós mesmos. Então, quando a gente pensa no Evangelho, que né, o Allan Kardec menciona, como é que a gente pode exigir do próximo indulgência, respeito, benevolência, se a gente não faz, né, não faz pela pessoa, a gente não entrega para aquela pessoa mesmo. Então, o amor ao próximo como a si mesmo é fazer pelos outros e gostaríamos que os outros fizessem a nós. E essa é a expressão completa da caridade, porque ela resume como a gente tem que agir. Quais são os caminhos que levam a gente para o bem? Então, ninguém quer aqui ser alvo de fofoca. Ninguém quer aqui ser alvo de puxar o tapete no trabalho ou qualquer tipo de sentimento não positivo contra você. Então, a gente, como filhos de Deus, a gente tem que aceitar que também a gente não pode fazer isso ao próximo. Isso é um treino. É um treino diário. É uma coisa que a gente tem todo dia levantar e falar, não, eu não vou fazer a ele o que eu não quero que faça a mim. Se eu não quero que aquela pessoa, se eu não quero chorar, por que eu vou fazer eu vou chorar? Então, é um treino diário que a gente tem que fazer conosco para que a gente consiga seguir esse ensinamento. E esse ensinamento, essa prática, essa máxima, é o que vai ajudar com que a nossa era, a nossa raça humana consiga evoluir. Então, eles falam que quando os homens adotarem essas práticas como regra de conduta, como base de suas instituições, então instituições, família, trabalho, sociedade, bairro, o que vocês quiserem imaginar, onde a gente está lidando com outro ser. Nós compreenderemos a verdadeira fraternidade e faremos em que reine entre nós a paz e a justiça verdadeira. Então, a gente tem que entender isso, que nós não podemos fazer ao próximo o que a gente não quer que seja feito a nós. Então, o capítulo 11, Instruções dos Espíritos à Lei do Amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, nós, quando Deus nos criou, nós somos feitos de instintos. Então, o instinto fome, todas as necessidades biológicas. Então, conforme a gente foi desenvolvendo, a gente ia seguindo os nossos instintos. Depois, a gente foi para a questão das sensações. Então, sensação de saciar a fome, sensação de amizade, de relacionamento. Então, a gente foi, aos poucos, seguindo para responder às sensações. E o nosso ponto de elevação final é responder aos nossos sentimentos. E o qual mais puro que não o amor. Então, e essa é uma coisa, para mim eu acho isso maravilhoso. Então, o ponto delicado do sentimento, que é o mais evoluído, o mais perfeito, é o amor. Não o amor no sentido vulgar, como entendendo a paixões e etc. Mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Revelações sobre-humanas no sentido, como que eu não posso amar o meu próximo? Que essa coisa que vem de dentro, quando a gente vê alguém que a gente gosta, que você quer abraçar, você quer, sabe? Vamos expandir isso para tudo. Sabe? É difícil, lógico que é. E é o nosso ponto ali daqui uns anos, sim. Mas vamos imaginar esse sol saindo de dentro de nós, essa coisa assim, eu tenho isso dentro de mim. Eu tenho essa semente dentro de mim. Eu só preciso deixar ela germinar. Eu tenho que pôr água. Porque quando a gente conseguir chegar nesse ponto, a gente não vai ter mais preconceito. Porque a gente não vai achar que o outro está fazendo alguma coisa contra nós, ou já tem aquela coisa dentro da gente que vai criar uma disputa, que vai criar discórdia, isso vai acabar. Porque não tem porquê. Quando a gente enxergar o amor como uma lei, nem uma lei, mas como uma regra de vida, o nosso caminhar, o passo do dia a dia, não tem por que a gente enxergar um mal no outro, não tem por que a gente enxergar disputas ou sentimentos que não sejam positivos. A gente vai simplesmente só ver o outro como que ele realmente é, que é o nosso irmão. Então, dentro desse tópico, a gente vem assim, o que é uma outra coisa? Além desse amor gigantesco que Deus nos deu como presente. Que vem dentro do que veio pelo ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo também. Alguém? Como? Desculpa. Um segundo presente que Deus nos deu. Então, a gente não está evoluindo. O que a gente utiliza para evoluir? A centelha. Também.
Os ensinamentos de Jesus. Também. A gente utiliza os ensinamentos de Jesus aonde? Na reencarnação. Então, Deus nos deu esse outro presente, além de Jesus, para que a gente pudesse vir e colocar em prática tudo isso. Que a gente pudesse cada vez mais entender e aprender com os nossos próximos. Porque qual que é a pior coisa que a gente sente como espírito quando a gente desencarna? O tempo perdido e o mal feito ao próximo. O que é o contrário do mal feito ao próximo? É o amor. Então, Deus nos deu essa oportunidade para a gente vir de tão justo e tão bom que Ele é. Isso a gente começa a enxergar não mais como um suplício, que a gente, meu Deus, eu vou voltar para lá, socorro. Não, a gente vê como uma oportunidade da gente vir e se transformar, de mudar o próprio ser. A gente vai conquistar a si, não conquistar o outro. A gente não vai mais, conforme a gente vai evoluindo, olhar o outro e falar, mas ela tem aquilo que eu quero. Não, eu quero mudar em mim. Eu quero o que é meu que está errado melhorar. Então, a reencarnação nos dá essa possibilidade. E Deus é tão bom e tão amoroso que Ele deu isso pra gente conseguir mudar a nós mesmos. Então, para isso, a gente precisa cada vez mais vencer as paixões, vencer os nossos obstáculos da matéria e pensar que nós, como espíritos, é que nem assim, ó. Quando a gente vê... li, acho que um estudo outro dia que falava assim, foi colocado na frente de uma criança um pratinho com marshmallow. Aí foi falado assim, olha esse marshmallow, se você não comer, daqui 10 minutos eu volto, eu te dou outro. Aí a pessoa volta, ou a criança comeu, ou não comeu. Então se estiver ali, se o marshmallow estiver ali, coloca outro, esses dois estão aí. Quando eu voltar daqui 10 minutos, se os dois estiverem ainda aí, eu vou te dar 10. Então o que é isso? Não é um exercício interno nosso. Assim, olha, se eu cultivar a minha paciência, a minha perseverança, eu vou conseguir obter 10 ali na frente. E se eu comer meu 1 agora, eu não vou ter nada. Então, é uma coisa também que a gente tem que pensar. A gente tem que ter paciência, a gente tem que ter perseverança, que tudo está no caminho certo, que Deus, em se entregar às mãos de Deus. Porque se a gente tiver aquilo assim, meu Deus, ali na frente eu vou ter conseguido perdoar o meu irmão, ou ter tido paciência com aquela pessoa que faz mal, ou contar até 10 quando o namorado está mexendo no celular sem parar. A gente vai conseguir. A gente tem que cultivar essa questão de que nós, como espíritos em evolução, temos que almejar a felicidade maior. Então, compreendendo a lei do amor, que liga todos os seres, nela buscareis os suaves gozos da vida, que são o início das alegrias celestiais. Então, o amor liga cada um de forma que faz com que nós sejamos somente um. Nós somos, aqui a gente está todo mundo no mesmo barco, certo? E Deus faz com que isso aconteça para que a gente possa resgatar as dores e os problemas que a gente causou um ao outro. Amor maior que esse. Quando a gente compreender isso, a gente vai entender que a alegria e as felicidades que nós precisamos para realmente evoluir não estão aqui. A não ser que a gente cultive e cada vez mais melhore a nossa relação com o próximo. Então, voltando ao Evangelho, o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então, mais uma vez, quando nós fomos criados por Deus, Ele colocou essa sementinha, essa centelha dentro de nós. E por mais que a gente lute, por mais que a gente vá contra, não apaga. A gente não consegue apagar. Porque mais revoltado que a gente possa ser, mais difícil, mais briguento, a gente sempre ama alguma coisa ou alguém. A gente pode amar o gato, o cachorro, a gente pode amar o celular, mas a gente ama alguma coisa. Então, o que a gente precisa fazer é expandir esse amor. Expandir para tudo. Porque se existe um pedacinho ali que consegue frutificar e gerar um sentimento positivo em relação ao próximo, a gente consegue expandir, a gente consegue multiplicar. Então, quando a gente se entrega de coração a Deus, quando a gente tem a certeza de que Ele nos ama, a gente não teme mais nada. Porque a gente sabe que tudo
está no momento e no local que deveria estar. Então, essa sementinha que a gente tem aqui, que vai estar sempre aqui presente, a gente tem que dar força para ela. Então, essa semente ela se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E, embora oprimida muitas vezes pelo egoísmo, torna-se a fonte de santas e doces virtudes que constituem as afeições sinceras e duráveis, que vos ajudam a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente aceita essa sementinha dentro de nós e faz com que ela se una a todos os outros, a gente consegue dar a mão para o próximo e ajudar a caminhada do outro não ser tão difícil. Porque muitas vezes quem faz com que a caminhada seja difícil, além de nós mesmos, somos nós mesmos ou o outro. Então, se a gente inverter isso, se a gente conseguir fazer com que, olha, se eu não for ali e reclamar que o cara que estava ali no caixa foi grosso, ou qualquer outra coisa, e compreender, entender o momento do outro, a gente vai conseguir fazer a vida de cada um e a nossa mesma mais fácil. Porque muitas vezes, pela nossa impaciência, pela nossa falta de caridade, a gente acha que vai conseguir alguma coisa de volta prejudicando o próximo. E não. Porque muitas vezes a gente chega em casa e fala, ai, caramba, não devia ter feito isso. Não devia. Você fica com aquilo dentro da mente. Então, por que a gente não evita? Por que a gente não consegue, no fundo, na verdade, não fazer isso? Deixar com que os bons sentimentos aflorem. Muitas vezes a gente está dentro do carro e a pessoa passa na nossa frente e fala, ah, meu Deus, o que são 2 segundos? O que são 5 segundos? Não são nada. Para você depois se arrepender de ter tratado alguém mal. Então, que a gente possa evitar isso, que a gente consiga olhar e assim, mas é que ele entrou na minha frente, por que, né, coitado? De estar com a cabeça pegando fogo, alguma coisa assim. A gente tem que tentar mudar esse jeito de olhar para o próximo. Então, Fenelon... Amigo da Ada. Amigo da Ada menciona, nos mundos superiores, é o amor mútuo que harmoniza e toma conta de todos. É pelo amor que tudo é feito. Então, é uma coisa que a gente tem que ver, que lá no fundo, quando a gente começa, que a gente está na nossa caminhada para chegar nesse momento evolutivo, vai ser o mesmo. Então, por que a gente pode acelerar? Por que a gente não pode pensar que a gente está chegando? Por que a gente não pode olhar que e falar, não, eu vou amar porque eu quero que aquele momento ali chegue logo. Porque, a partir dali, o nosso fruto de amar o próximo vai ser, então, o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Quem não quer isso? Quem não quer vir para cá e não ficar tão preocupado com as contas que tem que pagar? Porque a gente tem conta para pagar, porque é tanto financeiro, tanto dinheiro envolvido que causa intriga, causa discórdia entre os outros. Então, por que a gente não pode imaginar o bem e o amor já vir em direção a nós? Que nem nos mundos evoluídos, em que se o outro não está bem, eu vou ali ajudar. Se o outro precisa de ajuda, vamos lá visitar o amiguinho na Terra que está ali subindo da escala evolutiva. Então, que a gente possa visualizar isso como um gol, não, como um objetivo nosso. Que a gente consiga também ter esse amor dentro de nós, conduzindo a nós, e não com as coisas materiais nos conduzindo. Então, amados irmãos, aproveitar essas lições, sua prática é difícil, mas a alma retira delas um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e logo tereis a terra transformada num paraíso em que as almas dos justos virão repousar. Então está na nossa mão. A gente tem a capacidade de fazer isso. A gente tem a capacidade de fazer com que a Terra consiga chegar no ponto em que nós venhamos para cá como um momento assim, pronto, agora eu vou de encarnação em encarnação aqui, eu vou parar um pouquinho, vou respirar, vou me restaurar e vou continuar. Então, a reencarnação nos ajuda a entender que muitas vezes o nosso afeto e o nosso amor se restringem a círculos pequenos. Então, eu amo a galera que está aqui, ó, eu amo aquela galera que está ali. Mas e quem está ali sofrendo? A gente pode expandir isso da mesma forma. É um exercício, é uma prática que vai ajudar a gente a cada vez mais a curar os males que estão dentro do nosso coração. A gente às vezes não enxerga isso. A gente acha que o nosso orgulho, a nossa vaidade são os nossos maiores bens. E na verdade não. Porque quando a gente for ali para cima, ou aqui, dependendo de onde a gente tem que ir, a gente vai enxergar, poxa vida, se eu não tivesse ficado tão orgulhoso porque eu não ganhei a nota 10 e aquela pessoa ganhou, peguei o 9,5, sabe?
muitas vezes a gente tem que entender também a questão de todo o processo reencarnatório, que é um auxílio a nós. Então, vamos botar um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de compreensão e paciência, para que a gente possa ter o A Lei do Amor como uma ferramenta para o nosso aprimoramento. E não uma coisa que a gente vai olhar para trás, ai, Senhor, por que eu não fiz diferente? E aí, a gente vê com aquele objetivo ali na frente. Amai muito, a fim de seres amados. Então, o que isso quer dizer? Se você ama, o amor volta. O amor volta. Se você... Não, tá vendo? Se a gente... É a lei da ação e reação. Se a gente quer o bem ao próximo, o bem vai vir para nós. Se a gente dá o ouvido ao próximo, alguém vai ouvir. Por mais que não seja aquela pessoa ali do lado que a gente espera tanto que seja, o momento daquela pessoa vai chegar. E a gente tem que ter a paciência e a compreensão do momento evolutivo daquela pessoa. Então, é sempre fazer ao próximo o que a gente quer que faça, seja feito a nós. Então, deveis elevar-vos bem alto para julgardes sem as constrições da matéria e não condenardes o vosso próximo antes de teres dirigido o pensamento a Deus. Então, o que a gente tira de lição aqui? Muitas vezes, a gente quer explodir, né? Aquela pessoa falou um A lá, mas não gostei aquele A saiu torto. O que a gente faz? A gente sucumbe às nossas paixões, ao nosso orgulho, à nossa vaidade, vai lá e briga. Vai lá e retruca. Vai lá e faz mal. Então, o que a gente tem que fazer? Elevar os nossos pensamentos a Deus. Fazer uma oração antes. Fazer uma oração. Entrar em sintonia com qualquer outra energia positiva. Sentar. Tantas ferramentas que a gente tem hoje em dia, meditação, tanta coisa que a gente pode fazer. Evangelho, Regina. Evangelho. O Evangelho, olha que ferramenta. Olha, eu vou então falar a minha experiência pessoal. A Regina e eu, a gente sentou durante uns 4 semanas, quinto para completar a avaliação, porque eu estava passando por um problema no trabalho e eu não estava conseguindo enxergar a saída. Eu estava, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo, eu preciso de ajuda. Ela falou assim, eu sei que você não está bem, então a gente vai fazer. Ela tomou a iniciativa, nem fui eu que tomei, foi a Regina. A gente sentou, vamos fazer. A gente fez a primeira vez juntas, né? Aí depois os horários não davam muito certo, a gente começou a fazer online, por FaceTime ou por WhatsApp. Então, assim, as leituras que foram saindo a cada semana foram construindo a minha realidade, tudo que eu passei. E assim, sabe, a primeira, não lembro da primeira, mas foi assim, o que está acontecendo hoje foi reflexo de ontem. Foi reflexo de ontem. E não foi, o que está acontecendo hoje não é culpa só do outro, é culpa tua também. Então, qual que é o meu 50%? É não brigar. É aceitar que tudo está no lugar certo. Fomos segunda semana, terceira semana, quarta semana. Daqui não passarás. A passagem foi, tudo que aconteceu, todo o sofrimento daqui não passarás. Semana seguinte, minha vida mudou completamente no trabalho. Né? Então foi assim. Exatamente. Então, eu parei, a gente parou juntas. Eu não vou mais ficar obcecada pelo que está acontecendo. Tem que parar. A gente parou e rezou. E eu li aquelas passagens toda hora. Eu preciso ler. Mudou, quando eu mudei o meu pensamento, mudei a minha sintonia, as coisas aconteceram. Então, para mim, foi um ensinamento gigantesco. Eu estava tão presa àquele ciclo do que estava acontecendo que eu não enxergava o que eu tinha que aprender. E a partir do momento que eu parei, fiz o evangelho, rezei de todo o meu coração. E passou a emanar amor. Passei a emanar amor de verdade, porque eu não conseguia. Eu olhava e falava, eu não consigo amar essa pessoa. Passou. Então, para mim, foi assim, um ensinamento gigantesco, sabe? Então, hoje eu agradeço muito a Deus. Se eu chorar, não preocupa. Tudo que aconteceu no meu caminho e a todo mundo que está aqui, minha família em casa, porque eu, Thomas, se eu falar o Thomas, minha filha não entende, né? Mas, assim, é difícil. Mas a gente tem que tomar a iniciativa e querer que as coisas mudem.
Então, aí o próximo aqui. Amar no sentido profundo do termo é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros aquilo que se desejaria para si mesmo, e procurar em torno de si o sentimento íntimo de todas as dores que acabrunhem os vossos irmãos, para suavizá-las. A gente não tem que aprofundar a dor do próximo, a gente tem que suavizar, a gente tem que ajudar. Então, em vez de pisar ali no pezinho, a gente tem que tirar o pé do caminho. Porque a gente tem que ser consciente, a gente tem que entender o que o outro está passando, a gente tem que olhar e falar assim, olha, aquela pessoa ali, você tem um pouquinho de dificuldade, vou sentar, vamos ali conversar. O que está acontecendo contigo? Você vai ver que muitas vezes a gente tem tanto em comum com aquela pessoa, você fala, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não sentei e conversei antes? Poxa vida, cara, sabe? Então, quando a gente faz isso, a gente fala, além de a gente estar ganhando lá um pontinho a mais no céu, a gente está limpando o nosso peito, a gente está limpando a nossa mente, o nosso espírito, sabe? É tão importante, às vezes, a gente diz assim, ai meu Deus, aquela pessoa aqui é meu irmão. É meu irmão porque está na mesma jornada, se não fosse a gente não ia estar aqui junto, sabe? Precisa de ajuda e eu estou em casa assistindo televisão, assistindo Grey's Anatomy, sabe? Então, que a gente possa exercer isso, que a gente possa falar assim, não, eu vou tirar. Gente, o que são 5 minutos num dia? 24 horas? Aí faz a multiplicação aí que eu não sei, sabe? Então, que a gente consiga ter essa consciência a partir de hoje. Considerar todos como a sua família, como a sua grande família humana. Porque é essa família que a gente vai encontrar em todos os planos, em todas, né, conforme a gente for evoluindo, dentro de um certo período da nossa evolução. Então, que a gente saiba entender e enxergar esses espíritos como nossos irmãos. Certo? Porque é a nossa relação com cada um que vai nos guiar para o nosso estado de espírito mais purificado. Que vai, então, nos elevarem ao infinito. E esse infinito é de sentimento. É daquele amor do peito, daquele sol, de novo, aquela coisa dentro de nós que explode de felicidade. Então, para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de amparo, a fim de que sejais todo amor e toda justiça. Que a gente possa sempre ter uma palavra de amor, independente de quem seja. E se você não conhece aquela pessoa na rua, que tem, sabe, como Nossa Senhora, tem tanto a agradecer por eu estar aqui hoje. Então, sabe, cada um aqui foi uma palavrinha que me ajudou. Então, que a gente, né, eu quero um dia poder retribuir. Ó, só chora. Sacode que não chora. Sacode que não chora. Então, sabe? Pronto, rica e passa. Sabe, que a gente possa ter essa coisinha assim, porque sacode que não chora. Que a gente possa ter essa coisa dentro da gente, porque a gente consegue achar. Por mais difícil que o nosso dia seja, sabe? Muitas vezes a gente tem que esquecer a nossa dor para abraçar a dor do outro. E isso que é o amor de verdade. Que a gente consiga fazer isso a cada dia da nossa vida. Que a gente vai chegar ali, quando for a nossa hora, e falar, Senhor, obrigado por eu ter conseguido. Obrigada por eu ter feito. Eu vou ter que sacudir. Chora! Então, o amor... Sacode, Regina. O amor é uma força que transforma o destino. Então, que a gente possa usar o amor e o que a gente está vendo hoje para mudar o destino dos outros, o nosso e de cada pessoa cruzar o nosso caminho. Então, agora, eu quero que vocês... Está aí o segundo coração. Pode escrever o outro, não tem problema não. Quem não escreve. O outro é a mensagem que Jesus te passou. O primeiro é o que você vê como, ou que você gostaria que o amor fosse na sua vida, ou que você tenha como definição o amor. Alguém mais quer? Quem quer ler em cima? Vamos pra ela, de marca. Quem falta escrever o segundo coraçãozinho? Tá, então a gente tem a minha irmã. Ruiva, irmã Ruiva. É. Tem uma irmã de olho verde em casa. Sua irmã ruiva preferida. Da minha irmã Ruiva preferida. Todo mundo tem coraçãozinho? Eu tenho coração. Coraçãozão. Então tá. Então, vou fazer vocês se mexerem. Então levanta. Todo mundo. Yes, you can. Eu falo os dois.
Okay, I speak in English too. Kathy, you can take it off. Yeah. So, agora, eu quero que vocês peguem esse segundo coração na mão de vocês e encontrem uma pessoa, qualquer pessoa, principalmente alguém que não está perto. Não, mas isso vai ter que ser papel. Tá, então vocês escolhem. Encontrem uma pessoa. So, Kathy, get your second heart. Yeah, get your second heart and find someone. I have to read the letter, or No, wait. Don't. I'll wait. Wait. Okay. So, go. You can find someone. A gente troca? Não, calma. Não. Fala, acha a pessoa primeiro. Não, wait. Não. Espera aí. Só encontra alguém. Encontra alguém. Vocês dois, com certeza. Tem que escrever alguma coisa. Deus mandou para você. Espera aí. Escrever a mensagem. Alguém. Todo mundo encontrou alguém? Você... tá muito claro. Desculpa. Pessoal, vocês encontraram alguém? Agora eu quero que vocês olhem no olho dessa pessoa. Eu vou chorar. Olhem no olho da pessoa. Você não tem um coraçãozinho? Ela não tem um coraçãozinho. Não tem problema, você fala. Não tem problema. Agora, gente, ó, silêncio. Olha no olho da pessoa. Estão olhando? Agora vocês falem. Ó, fala. Eu tô aqui. Confia em mim. Conta comigo. Eu amo você. E dá o coração. Eu nem sabia que você assina. E lê que horas? Pode ler. Então, muito obrigada, gente. Que o amor possa reinar na vida de vocês, hoje e sempre. Mãe, pai, irmã, amo vocês. Amo todo mundo. A gente te ama. Obrigada. Obrigada, gente. Eu acabei um pouquinho mais cedo. Obrigada, Sabe, você